Fala pessoal, mais uma Noite Alvinegra no ar, nosso quarto conteúdo, o dia que merecia o número 4, né? Nosso quarto conteúdo nesta segunda-feira. Vamos passar um pente fino nas informações em relação ao nosso Botafogo de Futebol e Regatas. Um dia com muitas informações, um dia bastante agitado. E já abro falando aqui sobre o julgamento que aconteceu hoje no STJD. Esse vídeo não terá edições, será um vídeo gravado e postado para vocês em relação aos dois bonecos, né, que foram colocados, um da Leila e outro do Edinaldo, próximo ao estádio Newton Santos. O Botafogo levou ao julgamento um ofício da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro que identificou Vinícius de Souza Silvestre, membro da torcida organizada Fúria Jovem, como o autor da ação. A PM encaminhou o caso ao Ministério Público. O torcedor e a organizada estão banidos dos estádios, segundo a defesa do nosso glorioso. E o Botafogo, ele foi punido em relação a uma multa de R$80 mil. E segundo o relator William Figueiredo, ele elogiou a atitude do Botafogo após o episódio, dizendo que o clube nada poderia fazer além do que fez e rejeitou punir o Botafogo com a perda de mandos de campo e pediu apenas a multa de R$80 mil. Em relação ao caso do Gandula, que foi expulso na partida contra o Palmeiras e denunciado pelo STJD, o Botafogo foi absolvido e o Gandula acabou suspenso por 30 dias. Primeira vez que eu vejo uma punição para um Gandula, hein? Primeira vez que eu vejo isso em relação a um atleta, a um não personagem do futebol. Então, o Botafogo não perderá mando de campo. Foi apresentado o nome da pessoa que fez aqueles bonecos e pendurou. Isso é um trabalho de investigação da polícia. Foi até que eu falei aqui num vídeo no canal que tinha que ser procurado quem fez, tinha que ser penalizado pelas vias legais. E foi feito. A polícia identificou, encaminhou para o Ministério Público e a partir daí você terá todos os pontos sendo ajustados a respeito desse rapaz que cometeu tal ato. Esse nosso Noite Alvinegra de hoje está em nome de Aposente Fácil. Se você está em busca da sua aposentadoria, procure a equipe do Luciano, a equipe da Aposente Fácil. QR Code está aqui, vou deixar o link no primeiro comentário e na descrição para vocês tirarem todas as suas dúvidas em relação à busca do benefício previdenciário. De repente já está na sua hora de aposentar e você não sabe. A Aposente Fácil vai fazer todos os cálculos e vai te passar todas as informações da melhor maneira possível. Procure a Aposente Fácil, porque é só a partir desse momento que você tiver a procura da Aposente Fácil, um trabalho sendo muito bem feito, você terá todas as suas informações sendo passadas da melhor maneira possível. Amigos, vamos lá para algumas informações importantes. Já trouxemos no nosso vídeo do horário do almoço, né, o interesse do Botafogo no Vitinho, lateral direito que está no Burnley, lá da Inglaterra. E meu amigo JP Fragoso trouxe uma informação agora na parte da tarde que o Botafogo também conversa com Kelvin, lateral direito do CSKA e que iniciou sua carreira na equipe do Atlético Paranaense. O jogador de 23 anos, ele está atualmente no CSKA e foi uma das grandes revelações da equipe do Atlético Paranaense. Ele é um dos atletas que está na lista de alvos do Botafogo, foi aquilo que a gente falou. O Botafogo tem algumas negociações que estão acontecendo em paralelo para trazer um lateral direito. E eu já falei aqui no canal também, e é bom repetir, de que houve uma mudança em relação ao que o Botafogo buscava, né? Anteriormente, era um jogador para vir e ser o reserva. A partir do momento que o Damian faz o que faz, o Botafogo ele tem que ir atrás de outras possibilidades no mercado, um jogador para ser titular. Apesar do crescimento do Ponte, ainda é um jogador jovem que está numa fase de crescimento na carreira, então o Botafogo tem que ter cuidado para não queimá-lo, né? A partida ruim do Ponte, ele pode ir mal e a torcida pegar no pé, e também por um detalhe, a gente só tem um lateral. E o Damian era o titular e o Ponte era o reserva, e agora o Botafogo está tendo que ir no mercado atrás de outro jogador. Vamos torcer que essas negociações elas avancem para que a gente possa ter mais um lateral direito no nosso elenco. Acho que é fundamental que a gente tenha mais um lateral direito e um lateral direito titular, né? E os nomes que o Botafogo está no mercado são jogadores para serem titulares da nossa ala direita. Acho que é importante a gente ter isso em relação a todas as buscas do nosso clube. O Zapata, né? Eu vejo muita gente perguntando para mim, Tef, cadê o Zapata? Cadê o Zapata?
O Zapata, que era um dos destaques da equipe sub-20 do Botafogo, fez um gol em poucos minutos que esteve atuando com a equipe principal do Botafogo. Ele foi um dos destaques da Copinha de 2022. Ele está sendo emprestado para o RWD Molenbeek para jogar a segundona belga. O jogador de 21 anos, ele não teve tantas oportunidades, tem contrato com o Botafogo até o final de 2026 e agora ele terá a chance de desempenhar o seu futebol atuando em uma das equipes da Roding, do John Textor, a equipe belga do empresário norte-americano. E agora é torcer que ele tenha um bom desempenho, que ele vá bem com a camisa do RWD Molenbeek, de repente para voltar aqui para o Botafogo ou para ser negociado por um valor mais interessante. E a gente tem que entender o que vai acontecer em relação a ele. Depois da goleada do Botafogo em cima do Flamengo ontem no estádio Newton Santos, tem que ser do Newton mesmo, estádio Newton Santos, o Botafogo ele foi acusado por diversos jornalistas com viés flamenguista de que nós estávamos tendo a falta do fair play financeiro, né? Que o Botafogo está gastando. Inclusive, o presidente da equipe da Gávea, Rodolfo Landim, falou hoje, né? Falou ontem, né? Uma entrevista, como a situação do fair play financeiro, falando que se dá muito bem, vou abrir aspas para ele aqui, ó. Me dou muito bem com ele, John Textor, mas acho que vamos em breve ter que chegar a discutir algumas coisas que podem impactar o Botafogo. Se formos ver o valor que o Botafogo investiu na aquisição de atletas esse ano, imagino que esse valor foi bem superior à receita do Botafogo no ano passado, por exemplo. Numa regra de fair play financeiro, de compliance, isso jamais seria possível. Hoje o futebol brasileiro ainda está muito desregulado nesse aspecto. São coisas que precisamos discutir seriamente para o futuro. O GE procurou o John Textor e o empresário norte-americano falou o seguinte: é sabido que gosto e respeito o Rodolfo Landim. E é verdade que acredito que trazer o fair play financeiro para o Brasil, mas posso confirmar que nossas receitas aumentaram de forma tão significativa que nossos níveis salariais atuais estão em apenas 45% das receitas. Isso está bem abaixo do limite de 75% imposto pelo fair play financeiro. Portanto, está claro que essa versão do Botafogo ainda seria possível se as regras europeias fossem aplicadas no Brasil, as regras de fair play financeiro. E ele perguntado, né, em relação às declarações do Serginho Santana, que fez essa rápida entrevista com o John Textor, se isso incomodaria o empresário em relação ao seu relacionamento, ele falou o seguinte: nós temos o entendimento que somos livres para falar o que pensamos sobre questões de política pública, não afeta nosso relacionamento pessoal. Como você sabe, eu falei muito sobre a temporada de 2023, inclusive um jogo crítico, quando fomos derrotados pelo Flamengo. E o Rodolfo nunca tentou limitar meu discurso. Então, ele e eu estamos bem, embora às vezes discordemos. Então é isso. Textor foi muito político em relação ao Rodolfo Landim, mas é aquilo. Muitas pessoas têm que entender que o time do Botafogo só tem 2 jogadores que foram gastos 20 milhões de dólares, né? Almada e Luiz Henrique. As outras negociações do Botafogo, ou os jogadores vieram por valores bem baixos, ou sem contratos. E é muito interessante você ouvir agora sobre fair play financeiro, quando você tinha uma disparidade muito grande nos direitos de TV e ninguém falava sobre isso, né? Você tinha clubes ganhando até 20 vezes mais do que outros. E isso nunca veio à tona. E agora que o Botafogo vive um grande momento, nós estamos vendo isso. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Gente, beijos, fiquem com Deus, tamo juntos. Desculpa esse vídeo aqui sem edição, vídeo gravado e postado, senão ia entrar muito tarde. Já são 9h20 da noite. Cheguei em Volta Redonda agora, então já tô gravando e postando aqui pra vocês. Valeu, beijos, fui.